agora sim, estamos de volta com Vida e Saúde. Você vai aqui acompanhar uma conversa que pode fazer você mexer um pouquinho com as suas estruturas, mas a gente quer sempre dar aquele passo além, avançar um pouquinho mais com relação à conquista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, especialmente em relação à saúde. Mas olha, já percebeu que saúde é um tudo, né? Então vem com a gente. Porque a vida é cheia de desafios e dificuldades até para as pessoas que estão mais preparadas. Quando a gente nasce, a gente já tem uma série de coisas para conquistar, para aprender, como falar, andar, comer. E isso não acaba. Em cada fase da vida, a gente tem um novo desafio para enfrentar, uma coisa nova para aprender. O problema é que ficar na zona de conforto, muitas vezes, é prejudicial para a nossa saúde mental. E todos esses movimentos desafiadores e algumas vezes fazem com que a gente se sinta, ou aquém, ou muito fora do normal, diante do que a maioria das pessoas enfrenta. E aí a gente pode se vitimizar e pensar, nada dá certo comigo. E aqui eu quero fazer o questionamento, será que é realmente um azar que a gente está falando aqui? Porque em muitos casos nós mesmos dificultamos o percurso e inconscientemente, a gente se afasta cada vez mais dos nossos objetivos. É difícil admitir, mas hoje a gente quer aqui falar sobre a autossabotagem e a gente convidou para isso a psiquiatra, a doutora Juliana Simidamori, que vai nos ajudar. Doutora Juliana, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Olá. É sempre um prazer tê-la aqui com a gente. Agora pessoalmente, Já esteve aqui online, mas agora pessoalmente. Bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Doutora, a autossabotagem, ela existe e eu queria que a senhora contasse pra gente o que é. Bem, a autossabotagem, como o próprio nome diz, é uma coisa que a própria pessoa faz ou pensa, Então são pensamentos ou atitudes que levam ela a ficar distante, mais distante do objetivo que ela tem. Então, a pessoa tem um objetivo, ela, às vezes até sabe o que ela tem que fazer para chegar nele, mas ela não consegue. Então, às vezes isso é inconsciente, às vezes a gente até tem alguma consciência, mas a gente não consegue mudar esse comportamento ou esse pensamento. E é interessante, Porque normalmente a gente deseja coisas boas pra gente. A gente tem o sonho de ter um corpo bonito, um corpo saudável, uma mente sã. A gente quer que os nossos filhos tenham o melhor, mas no final a gente acaba não fazendo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja. Por quê? É estranho, Parece que é até contraditório. Sim, é uma ótima pergunta, Por que a gente faz isso? Por que isso é tão diferente? Assim, se eu quero uma coisa, por que eu não consigo chegar nela? Porque às vezes, como eu falei, o pensamento é inconsciente. E lá no inconsciente, às vezes eu tenho alguma crença que eu não sou merecedora daquilo, ou que eu não tenho capacidade para chegar no objetivo que eu quero. Isso às vezes passa por uma questão de autoestima. Eu não tenho, eu não valho, aquilo, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não me sinto, capaz de realizar isso. E por que a gente acaba cultivando esse tipo de pensamento que, olha, tá bem exemplificado aqui, a gente vai ponto a ponto aqui tratar, mas a gente às vezes tem uma ideia legal, ela é brilhante pra gente, ela faz bem pensar, mas ao mesmo tempo a gente tem um peso morto dificultando as nossas atitudes com relação àquilo que a gente tanto deseja. São coisas que a gente cresce ouvindo, ou é inerente. Cada ser humano tem uma capacidade ali que de repente não desenvolveu nessas pessoas que se sabotam. Acho que se tratam das duas coisas, Tem questões, como eu falei, da autoestima, que a pessoa cresce e se constitui pensando ser merecedor ou não de alguma coisa, ser capaz ou não, de alguma atitude. E tem essa questão do que eu escuto, do que eu recebo, de que tipo de informação eu vou buscar, das comparações que eu faço da minha vida com a vida do outro. É muito frequente eu achar, para o outro tudo fácil, para mim é tudo difícil. Uhum. O outro tem dinheiro. Eu não tenho. Tem gente que fala assim com relação à saúde. É fácil para fulana de tal ser assim porque ela tem dinheiro, ela é famosa, ela tem profissionais que servem ela e aí é fácil ser bonita assim e ser saudável. E, na verdade, a gente acaba não fazendo beabá e assim, tem coisas que estão disponíveis para todos nós, mas a gente acaba
usando o peso morto como movimento. E falando em movimento, eu tenho aqui esses balões, doutora, e agora eu vou tratar aqui de movimentos que os autossabotadores acabam tendo, pensamentos e atitudes e ações. Vou tratar desse primeiro aqui, olha. Tá entre aspas, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou morrer de qualquer jeito mesmo, é melhor eu aproveitar ou continuar desse jeito. Todo mundo vai acabar no mesmo lugar. Aí isso faz eu não precisar ter nenhum movimento, né, para sair desse lugar. Vou virar aqui, olha, para mostrar, olha, eu vou morrer de qualquer jeito. Você já parou para pensar nisso aí? Você já fez essa fala para você mesmo? Eu vou morrer mesmo. E às vezes uma pessoa que está doente acaba não buscando ajuda, talvez, eu sei que é muito mais do que só esse pensamento, mas porque acaba pensando desse jeito, eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Então acaba que isso está fazendo com que ela se auto-sabote, em busca de saúde, mas a gente quer cortar. Outro movimento, doutora, se eu evitar isso, eu não corro o risco de sofrer. Às vezes eu não consigo tornar aquilo palpável porque eu sei que o caminho vai ser de sofrimento antes de chegar lá. E aí, não há risco, né? Risco. Mas a gente quer, se livrar disso. Olha esse outro aqui, doutora. Síndrome de Gabriele, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu nunca vou mudar. Foi assim com os meus pais, foi assim com os meus avós. É o curso da vida, né? As pessoas às vezes acreditam que não são capazes de mudar e perdem, né, essa capacidade de fazer pequenas mudanças que podem levar elas na direção certa. Vamos tirar isso aqui para lá. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer, tá? Olha outro movimento aqui, olha. Isso não tem como dar certo. Deu certo para minha prima porque ela tinha um marido que ajudou ela. Ou deu certo para fulano de tal porque ele tem dinheiro. E aí a gente às vezes fica só colocando areia, né? E ainda para ajudar tem a lei de Murphy, né? Que se a torrada cair com uma manteiga, ela vai cair sempre com a manteiga para baixo. Ou seja, as coisas ruins têm maior probabilidade de acontecer. Mas quem não arrisca não petisca. Então vou devolver aqui com outro ditado, né, doutora? Quem não arrisca não petisca, a gente precisa buscar. Vamos para outro movimento aqui, olha. Eu nunca desisto. Olha esse outro movimento aqui. Eu nunca desisto. A pessoa acaba ficando na mesma circunstância sempre. Difícil, hein? Outro movimento, vamos ver aqui. Eu não passo vontade. Vou fazer isso porque é isso, a vida é curta demais, eu vou fazer o que eu tenho vontade, não importa se está certo, se está errado, se vai me machucar ou machucar outras pessoas. Olha outro aqui, doutora. Eu não preciso de ajuda. E essa daqui é difícil, né? Não preciso de ajuda. E por fim, vou trazer mais essa daqui. Amanhã eu começo, a famosa segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo. Para tudo, né? A gente trouxe alguns aqui, doutora, mas a gente quer espalhar isso aqui, por quê? Porque do mesmo jeito que a gente às vezes fica contemplando um ideal, às vezes a gente demora mais tempo contemplando esses movimentos aqui que nos sabotam. A gente cultiva, a gente fortalece essas crenças quando a gente não... Como é que a gente combate esses movimentos autossabotadores? Essa também é uma ótima pergunta. Eu falo que a gente às vezes fatiar esse objetivo, né, que eu comecei. Bom, então eu quero perder 40 quilos, vou ter que começar com o primeiro quilo, né? Tá. Então a gente às vezes fatiar o objetivo traz ele um pouco mais perto e me ajuda a ver os resultados, me ajuda, né, a criar uma estratégia que vai me aproximar do objetivo que eu tenho. Tá. Então, fatiar, eu vou fracionar aquele grande sonho. Mudar o plano também, né? Então, um dos pesos aí que você cortou, que fala, né? Eu não desisto nunca. Às vezes a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? Se está muito difícil chegar num objetivo por este caminho, talvez eu tenha que modificar o caminho.
né? Talvez eu tenha que desistir daquele ideal que eu tenho, eu sempre falo para os meus pacientes, o ideal é o que pertence às ideias, né? Então, entre o ideal e o real tem um caminho. Tem o suficiente. Se o meu ideal não está sendo possível, eu preciso criar um caminho ali entre o possível para chegar no suficiente. Legal, legal. Então, às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha, doutora. Sozinho. Às vezes a gente vai precisar de uma... E também não é só aquela sua boa amiga, aquele seu bom amigo que sempre te ajuda a enxergar do outro lado da coisa. Às vezes você vai precisar de uma ajuda profissional, porque essas crenças, às vezes, estão tão arraigadas por gerações dentro de uma mesma família que é difícil vencer por conta. Então, às vezes, um apoio psicológico vai ajudar a gente a compreender por que a gente cultiva tão fortemente e deixa de cultivar aquilo que a gente deveria estar cultivando, não é? Sim. Eu sempre gosto de dizer, né? Essas questões de autossabotagens, elas podem acontecer com qualquer um de nós. Mas se aquilo está muito difícil para a gente lidar, para a gente abandonar, para a gente tirar esse peso, né? Talvez esteja acontecendo alguma coisa ali que um profissional capacitado pode avaliar e te orientar, né? Então, assim, nem todo questão de autossabotagem a pessoa vai conseguir sair sozinha, né? Mas isso é uma parcela dessas questões, né? A grande maioria a gente pode modificar, né, o pensamento, e essa ajuda profissional ela é sempre bem-vinda, né? Eu sempre falo que uma avaliação, quando as coisas não estão caminhando, quando isso está preenchendo uma parte importante dessa balança, né, entre o que eu consigo e o que eu acredito que eu não consigo, eu acho que vale a pena a gente procurar uma ajuda. E é interessante, a gente está trazendo aqui a autossabotagem na questão da saúde, mas a autossabotagem pode acontecer dentro do seu casamento, dentro de um curso, de algo que você queira realizar profissionalmente. E existem os tipos diferentes de autossabotagem, doutora, porque tem a vitimização, ela encontra meios para justificar todos os seus sofrimentos, que podem ser reais, mas ela não consegue avançar. Tem procrastinação, a gente viu aqui, amanhã eu começo, né? Amanhã eu faço. Tem a negação, a inconstância também, a pessoa começa a fazer, então ela matricula na academia, mas ela não consegue dar seguimento. Tem o medo. Pode falar, doutora. Uma coisa importante, né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas procuram a motivação, né? Eu preciso estar motivado. Segunda-feira é a minha motivação. E esquecem, né, que a disciplina vem antes da motivação. Olha aí. Então, eu não conheço, eu acho que eu posso contar nos dedos, vai? As pessoas que acordam felizes da vida com essa chuva, né, que a gente está enfrentando. E, eu vou correr na rua, eu vou para a academia hoje. Não, a disciplina, ela precede a motivação. Então, às vezes, a gente tem que fazer, né? Tem que dar gás ali, tem que dar, né? Colocar uma energia ali numa coisa que a gente não está muito motivado para começar a ver os resultados e se motivar. Tá, agora a gente precisa, então, de repente, de crenças positivas para combater essas crenças negativas. Quais seriam crenças positivas para a gente combater amanhã eu começo, eu não passo vontade mesmo, eu não vou desistir disso que eu comecei, eu vou até o final, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Como que a gente combate esses pensamentos, então? Então, essa questão do prazo é importante, né? Se eu coloco para segunda-feira, eu não sei o que vai acontecer daqui até lá, né? Eu não posso começar com um pequeno passo hoje, né? Então, eu vou caminhar o pequeno passo que eu dou conta hoje, né? Olha, eu vou fatiar o meu objetivo, eu vou fazer... eu não consigo mudar, né? Eu nasci assim, eu sou assim. Quanta coisa a gente muda desde que a gente nasce, né? Você deu um exemplo. Quanta habilidade a gente aprende, quanta coisa... Se a criança pequena tivesse medo de mudar, ela não conquistava, né, nada das habilidades que ela conquista. Então, assim, é um pequeno passo de cada vez. Um pequeno passo de cada vez, um pequeno combate por vez. Você não vai vencer toda a batalha num único dia, porque você levou anos para construir esse pensamento, esse tipo de crença, e agora você vai precisar de um tempo para vencer essa crença que está te limitando, que está te atrasando, que está te paralisando em muitas situações. Doutora, isso tudo pode atrapalhar a nossa saúde como um todo, não é mesmo? Porque a gente pode estar deixando de viver um propósito que Deus colocou no nosso coração por conta dessas crenças e disso tudo que acaba atrasando a nossa vida e paralisando. Você se lembra de algum case, de algum paciente que conseguiu vencer e que, assim, possa servir de exemplo para a gente?
Tô trazendo aqui a queima-roupa, não sei se ela vai lembrar aqui de alguém. São muitos, né? Todo dia a gente... Mas assim, tem um caso fresquinho aí de um paciente que eu atendi ontem, que ele tinha uma grande dificuldade de controlar algumas coisas do temperamento dele, e ele me procurou, né, para fazer... Ele tinha um cargo aí de liderança dentro do trabalho dele e uma dificuldade de controlar esse temperamento para conseguir motivar a equipe dele, tudo isso. E aí a gente foi, né, nessa questão esmiuçando. É claro que ele tinha umas questões ansiosas também associadas, por isso que ele procurou um psiquiatra, né? O meu trabalho acaba sendo um pouco mais intenso aí do que talvez um psicólogo, né, consiga ajudar. Mas assim, a gente foi esmiuçando, foi vendo o que acontecia, foi observando várias dessas crenças que ele tinha e que levavam ele, não vão me respeitar se eu não for duro, né? Se eu não estiver o tempo todo ligado em tudo que está acontecendo, né, eu vou perder o controle. Então, Poxa, e é um preço tão alto que a pessoa tem que pagar, né, por tá performando desse jeito, né? Sim, ele acabava governando por conta do medo e ele não estava ali tranquilo com aquilo, ninguém fica, né? Então, a gente foi desmontando isso, foi trabalhando algumas crenças dele e ontem ele chegou bem melhor e a gente conversou sobre isso, né? O quanto... eu sempre falo, no meu trabalho, a gente frequentemente pode lançar mão de medicações, né? E eu sempre falo que o pensamento, ele é mediado por química, e a química, ela interfere no pensamento. Com então, a gente modificar o pensamento, modificar as crenças, né, enxergar situações de outra forma, agir de uma forma diferente, a gente também é capaz de modificar a química do cérebro. Que legal, né, gente? Ter a oportunidade de se ouvir quando você coloca tudo para fora com alguém que você conhece, com alguém que você confia, com alguém preparado para isso. É por isso que eu falei aquela hora, né, que não é necessariamente uma amiga que vai conseguir te ajudar nesses momentos. Talvez você vai precisar de um apoio de alguém mais, assim, preparado para te ajudar a cortar tudo isso que está te prendendo por aí, para você enxergar a foto maior e a figura maior e conseguir seguir em frente, dar aquele passinho de fé e aí enfrentar essa crença ou talvez esses movimentos que estejam te atrapalhando. Eu quero agradecer a doutora Juliana por esse momento aqui com a gente. Lembrando que tem gente que, trazendo mais uma questãozinha aqui, doutora, às vezes a pessoa fala assim, não, eu confio em Deus e Ele vai cuidar de mim. Também pode ser uma suposta crença bonita, mas que limita, porque a pessoa não faz a parte dela. E é interessante que Deus, Ele completa, sim, aquilo que falta na gente, mas Ele também ensina, Ele estimula, Ele dá chances de você crescer, porque Ele sabe quão enriquecedora essa experiência pode ser para você. Então, sim, confiança em Deus é importante, mas Deus diz o seguinte, você precisa amar a você mesmo, amar o próximo, amar você mesmo, e aí você vai ter condições de ser quem Ele designou você para ser. Eu quero convidar a galera para te seguir no Instagram, doutora. Sim. Tem lá, olha, @Juliana Simidamore, com C, tá aqui na tela, Juliana Simidamore. Ela tem conteúdos interessantes para você por lá, passa lá, segue, manda sua pergunta para ela e a gente vai então deixar o contato dela então aberto para você através do Instagram. Bora pro intervalo? Rapidinho, a gente fecha agora esse bloco, mas na volta, o Dr. César Vasconcelos, também psiquiatra, volta aqui respondendo dúvidas que vocês mandaram pra gente. E ainda hoje tem salada proteica por aqui, olha que delícia, quanta coisa boa nessa travessa. Eu te ensino já já e um molho especial incrível para acompanhar. É daqui a pouco.